desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Caros irmãos e irmãs, celebrando esta santa liturgia, mês de agosto, mês das vocações, e celebrando neste primeiro domingo pelas vocações ministeriais, bispos, sacerdotes, diáconos, a Igreja quer ressaltar a sua importância dentro do reino de Deus, cujas vocações que são como sinal da presença de Deus nesta realidade material, visível, palpável, na qual o próprio Deus se faz instrumento para alcançar nossas vidas, nossas necessidades. Nós ouvíamos na primeira leitura, retirado do livro dos Reis, na primeira leitura do livro do Êxodo, o povo de Israel que começa a murmurar contra Moisés e Arão, uma vez que estavam no deserto. E desta murmuração, como Deus sempre se fez presente na vida deste povo, não lhes deixando faltar comida nem bebida, faz com que o alimento diário a este povo, através do maná, como também das aves em que o Senhor os enviou para a alimentação. Mas o que é interessante deste alimento, o maná, quando é questionado, o que é isto? E a resposta que Moisés vai dar a este povo: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. O que é isto? É o pão da vida, que depois, já numa perspectiva cristológica, em Cristo Jesus, isso vai se tornar claro, vai se tornar evidente. Jesus como o pão da vida e vida eterna. Não foi Moisés que alimentou aquele povo que Deus havia lhe confiado, mas sim o próprio Deus, que desde o Antigo Testamento já preparava o seu povo a um alimento mais sólido, a um alimento imutável, a um alimento imperecível, que é Cristo Jesus. Nós ouvíamos no Evangelho do domingo passado, Jesus que faz a multiplicação dos pães e dos peixes, como sinal, ali, já se manifestando, já se revelando como o pão da vida. O povo se alimentou e se fartou com aquilo que o próprio Senhor havia providenciado para que pudesse saciar a sua fome. E, sabendo que Jesus estava em uma outra região, toda aquela multidão correu ao seu encontro. Mas Jesus percebeu algo diferente, que aquele povo não estava indo ao seu encontro, mas sim, por conta de que Jesus havia saciado a sua fome biológica, enquanto o verdadeiro pão, que é Ele mesmo, o próprio, o povo já não estava tão interessado por esta causa. E Jesus faz uma observação a respeito disso, que aquele povo não o buscava por conta daquele sinal que através da sua vida se manifestava, mas sim, mais por uma questão biológica, para saciar a sua fome, a sua sede. Enquanto alimento que sacia a fome e a sede de justiça, a sede de Deus, se encontra na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto, amados irmãos e irmãs, nós corremos o risco na nossa vida cristã, seja como na situação do povo de Israel, que Deus, tirando da prisão, das correntes
e, por sua vez, também das garras de Faraó, sentir saudade daquela época, daquele tempo de sofrimento. E foi justamente o que aconteceu com este povo que estava a caminhar no deserto rumo à terra prometida. Sentem saudade do tempo que se alimentavam, se saciavam, porém não tinham liberdade. Isso é muito comum na nossa vida pessoal, moral e vice-versa. De imaginarmos que temos tudo, porém, o essencial, que é a nossa liberdade de verdadeiros filhos de Deus, na qual podemos clamar, Abá, Paizinho, e nos iludirmos por situações, por fatos, imaginando que isso pode nos trazer a verdadeira felicidade. E até nos dar uma sensação de que somos livres, de que estamos livres, quando na verdade estamos aprisionados. Aprisionados em ideologias, em situações que a própria sociedade em si nos oferece, como, entre aspas, uma maneira de ser livre, ou até mesmo o pode tudo, tudo me é permitido, e quando nos damos conta, já estamos dentro de uma esfera de escravidão e principalmente do pecado em si. É por isso que precisamos pedir a Deus discernimento, sabedoria para reconhecer a sua presença, o seu sinal, muito mais do que sinal, a sua presença concreta na nossa vida. O povo de Israel esperava, buscava um sinal, e Deus mandou do céu este sinal, como alimento, como maná, como as aves também, só que com uma particularidade. Eles tinham que recolher o maná durante o dia, para o alimento durante somente o dia. E todos os dias precisavam fazer isto. Mas por que, Padre? Porque precisava crescer também a confiança de que no outro dia Deus iria providenciar. Quantas situações dentro do campo familiar, às vezes diante das necessidades, as preocupações próprias do lar, principalmente no que se refere ao pão de cada dia, quantas vezes um pai, uma mãe se preocuparam. O que nós iremos nos alimentar no dia de amanhã? E sempre ressoa aquela voz da providência de Deus. O dia de amanhã a Deus pertence. Se Ele providenciou no dia de hoje, também providenciará no dia de amanhã. Então, este convite, a confiança divina, ela precisa estar presente em nós. Até para que tenhamos a consciência de que as nossas forças, as nossas próprias forças, humanamente falando, sem a ação de Deus, é como nos diz na parábola da videira: sem Ele nada podemos fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, confiar na providência divina, termos a graça do discernimento para descobrirmos a verdadeira liberdade, que é sempre a escolha de Deus, a escolha do bem, a escolha do seu caminho, e nisso observarmos, termos a sensibilidade para reconhecer não somente os sinais de Deus, mas a sua presença, que fala conosco, que nos orienta, que nos instrui, que nos ama. Muito mais do que sinais, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, que fazemos no dia a dia. Já vai nos falar a palavra de Deus, se Deus fosse, digamos assim, observar os fatos, as nossas mazelas, as nossas situações e limitações, o que seria de nós? Como poderíamos subsistir?
Mas o que é que se observa de Deus? É sempre um coração aberto, que acolhe, que ama, que perdoa e que nos dá sempre a oportunidade. Aquilo que já ouvimos na segunda leitura, a nos transformarmos em novas criaturas, sermos novas criaturas. Este é o desejo de Deus. E todas as vezes que participando da Santa Missa, esse desejo precisa estar presente em nosso coração. Preciso ir à missa não somente por uma obrigação, mas porque eu preciso, neste encontro com Jesus, me tornar uma nova criatura. Preciso voltar para casa renovado. Eu preciso voltar para casa como um sinal de Deus, ser uma luz, ser um farol, ser uma solução também, em tantas situações, que ao vir para cá deixamos lá em casa. Talvez você tenha vindo para cá, mas preocupado. Meu Deus, eu preciso resolver isso, resolver aquilo, como vou resolver? É preciso confiar em Deus. E esta confiança que faltava no povo de Israel, que os levava a duvidar da graça de Deus, embora sendo muito presente na vida deles. E a reclamação que Jesus faz àquela grande multidão que o buscava, simplesmente por interesse, que era o que Jesus, queria dizer a este povo, por mais que usa outras palavras, e diante disso nos perguntarmos, por que estou aqui? Por que busco a Deus? Quais são os meus interesses? Será que nesse quadro de interesses, o da salvação, o da minha salvação, será se eu tenho pensado, tenho desejado isto para mim, e não somente para mim, numa perspectiva egoísta, mas também para a minha família, para quem eu convivo, eu preciso ajudar também os meus irmãos. Os casais que fizeram a experiência no último final de semana, Casais com Cristo, Encontro de Casais com Cristo, ECC, eles entraram nesta dinâmica de renovação, de voltar ao primeiro amor, ver a beleza que é o matrimônio, a vida familiar, ver as fragilidades que por vezes, por uma palavra, por um gesto, acaba fragilizando a vida a dois, mas também de reconhecer o quanto Deus o ama, o quanto o Deus o quer nesta unidade, nesta comunhão, nesta perseverança, nesta luta também pela família. Não é só dizer sim no dia do matrimônio, não é só dizer eu te amo, eu preciso lutar por aquilo que é dom, por aquilo que é tesouro, por aquilo que é santuário, aquilo que é igreja doméstica. E não somente aos casais, aos jovens, aqueles que já no caminho, namorando, se preparando, precisam olhar por esta perspectiva da união, da comunhão, do zelo pela vocação. Padre, no dia do meu matrimônio, eu disse tanto eu te amo que hoje em dia me cansei de dizer eu te amo para a minha esposa, meu esposo. Será se cansou mesmo? Pode até ter se cansado de verbalizar isso, mas lute para que com a sua própria vida, embora não dizendo nada, transmita que o ama, que a outra pessoa é importante, que você é importante, a sua família é importante. E por esta família você precisa lutar. Por esta vocação você precisa caminhar conforme ao dom que Deus lhe concedeu. E nada, meus amados irmãos e irmãs, terá progresso se não buscarmos o verdadeiro pão da vida que nos alimenta, que nos sustenta, que nos encoraja e que nos faz ser igreja.
que nos faz ser comunidade, que é Cristo Jesus. Dizia uma frase de São João Maria Vianney, falando da importância da vocação e principalmente do sacerdócio. Ele dizia assim: deixe uma comunidade sem sacerdote, que eles adorarão as bestas, aos animais. Para falar da grandeza do mistério que é a vocação sacerdotal. Mas padres são homens, são pecadores. Mas aquela frase de São Paulo já representa muito aquilo que de fato somos. Um tesouro depositado em vasos de barro. Porque é a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos sustenta na vida ministerial. É a graça de Deus que vos sustenta na vossa vocação familiar, como leigo, como leiga, consagrado e consagrada. É a graça de Deus, não são os nossos méritos. Se a sua família é feliz, não é por causa dos seus esforços, que também são importantes, mas é pela graça de Deus, e você precisa reconhecer isso. Ah, padre, minha família não é uma família feliz. Por quê? O que falta? Está na hora de buscar as razões para isto. Talvez seja você, enquanto esposo ou quanto esposa, diante das preocupações, nem sempre pede sabedoria para Deus para resolver. Às vezes se faz tempestade em copo d'água, quando na verdade um diálogo, a compreensão, a valorização do outro, talvez esteja faltando. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, mês de agosto é mês das vocações. Rezemos pelas vocações, para que sejam santas, para que sejam perseverantes, para que saibam lutar pelo dom que Deus concedeu a cada um, a cada chamado, a cada vocação. E esta vocação só tem sentido se ela estiver a serviço de Deus. Seja a vida ministerial, como sacerdotes, como diáconos, a vocação familiar só tem sentido quando a mesma, diante daquela expressão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era para ser assim, precisa ser assim. A minha família a serviço do reino de Deus. Que Deus nos dê a esta graça, a inteligência, os dons do Espírito Santo de Deus, para que diante da vocação que Ele nos concedeu, saibamos colocar a serviço do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.